Já imaginou de um dia para o outro começar a enxergar criaturas sobrenaturais que mais ninguém vê? Bom, de repente agora, a única opção é fingir normalidade em uma cidade rodeada por esses espíritos e tentar ignorá-los a fim de evitar ser descoberto por essas entidades misteriosas. Seja muito bem-vindo ao Distrito X e bora pro vídeo. Nossa história começa com uma jovem apavorada chegando em seu apartamento, onde coisas estranhas começam a acontecer, e aparentemente o prédio estava com falta de energia. Até que de repente, alguns aparelhos elétricos ligam do nada, e sua geladeira se abre sozinha. É aí que sai um fantasma horripilante que rasteja em direção da garota. Então vemos que aquilo era apenas um programa de TV que nossa protagonista Miko estava assistindo com seu irmãozinho Kiyosuke. Na manhã seguinte, a garota acorda bem cedo para ir para a escola, e desde então já começa a presenciar alguns acontecimentos estranhos. Ela vê pela janela do quarto um cachorro latindo descontrolado em direção ao nada, e no banheiro, enquanto escovava os dentes, ela percebe uma estranha marca de mão no espelho. Mas ela não dá muita atenção para isso. Chegando na escola, ela se encontra com sua melhor amiga Hana. Então Miko mostra seu novo chaveiro para a amiga, que era apaixonada nesse tipo de coisa. Mas as duas logo são interrompidas por Yuria, Saiam. uma loira de olhos vermelhos que manda as garotas saírem da frente pois estavam atrapalhando sua passagem. A menina encara as amigas por alguns segundos e segue seu caminho sem dizer uma palavra. Durante a aula, Miko continua a observar coisas meio estranhas, como uma bola que tinha sido arremessada no gramado, mesmo não tendo ninguém por perto. Mais tarde no intervalo, Miko está lanchando com sua amiga Hana enquanto conversam sobre a fome insaciável da garota. A comilona relata que sempre sente bastante fome, além de diariamente acordar às 3 da manhã, alegando que nessa hora exata ela fica extremamente faminta. Ela também começa a contar que a bateria dos relógios da sua casa estão durando muito pouco ultimamente. Geralmente todos eles param em algum momento da madrugada. Além disso, Hana diz que as luzes da sua casa também sempre apagam várias vezes ao dia, sem nenhuma explicação evidente. Mas Miko diz que sua amiga não deveria levar tão a sério esse tipo de coisa. Afinal, tudo poderia ser apenas coincidência. Mesmo falando isso, a garota nota uma presença estranha na sala, como se alguém estivesse a vigiando. Mais tarde, após a aula, as garotas estão indo para casa quando Miko percebe que havia perdido seu pingente. Então ela decide voltar à escola e procurá-lo. Após caminhar pelos corredores escuros, a garota chega à sua sala e repara no que parecia ser um vulto que estava lá dentro. Ele logo desaparece quando a luz é acendida. Então, ela novamente ignora a situação. E logo, rapidamente, ela encontra seu chaveiro debaixo da mesa do professor. Ao sair da escola, ela pega uma chuva até chegar no ponto de ônibus e manda uma foto para sua amiga Hana. E a garota responde a mensagem mandando a imagem de volta várias vezes, deixando Miko confusa, até que então o assistente virtual do celular da garota é acionada sem nenhum comando de voz. E nessa hora uma criatura bizarra aparece nas fotos do celular, deixando Miko extremamente assustada. O que faz com que a garota deixe seu celular cair no chão. Após se acalmar, ela pega o celular do chão e percebe que não havia nada de errado na conversa dela. Então ela acredita que o estresse da escola foi o responsável por esse tipo de alucinação. Então ela respira aliviada por achar que tudo seria algo de sua imaginação. Porém, ela fica cara a cara com um espírito deformado apavorante. O monstro pergunta várias vezes se a garota conseguia vê-lo, mas nesse momento agonizante,
Miko mantém a calma e tenta se controlar diante da criatura. Ela calmamente olha para a rua e se questiona em voz alta da demora do ônibus. Então a criatura acredita que a garota realmente não consegue vê-la e desaparece no meio da noite, deixando para trás a garota confusa sobre o que foi que acabou de acontecer. Ao chegar em casa, ela encontra uma carta deixada pelos seus pais, dizendo que iriam passar a noite fora, e que seu irmão Kyosuke também só iria voltar no dia seguinte. Após o jantar, ela vai ao banheiro escovar os dentes antes de se deitar. Ela ainda se questionava sobre o que foi que ela tinha visto, quando novamente ela se depara com uma marca de mão no espelho. Nesse momento, a garota é surpreendida novamente por um espírito. Então ela percebe que aquele espírito foi o responsável por deixar marcas de mão no espelho, e ele já estava em seu banheiro há bastante tempo. A criatura gira sua cabeça perguntando se ela era capaz de vê-lo. Porém, Miko tenta ignorar a criatura. Ela lava seu rosto e entra em estado de pânico, pois aquilo não era sua imaginação e realmente estava acontecendo de verdade. A criatura fica encarando a garota pelo espelho por aproximadamente 20 minutos, até que finalmente desiste e vai embora. Alguns minutos depois, Miko pega um pouco de sal e coloca dentro de seu quarto antes de dormir, para afastar os espíritos. Ela também começa a pesquisar sobre alguns itens de exorcismo para usar, mas a garota ainda fica torcendo para que tudo que ela tinha visto seja apenas sua imaginação. Antes da garota pegar no sono, ela nota alguma coisa se movendo debaixo de seu cobertor. E assim, ela descobre que o sal não adianta de nada contra essas coisas. No dia seguinte, ao acordar, ela confere se havia algo debaixo de sua coberta, mas percebe que não havia nada ali. Ela vai até o banheiro e não encontra mais a marca de mão no espelho. E no caminho para o colégio, nada de bizarro acontece, o que deixa a garota feliz e aliviada por um momento. Já na escola, enquanto conversava com Hana, ela vê pela janela algo caminhando do lado de fora, o que não fazia sentido, pois elas estavam no 3º andar. Nesse momento, o espírito entra na escola e se coloca frente a frente com a garota. A criatura começa a lhe desejar um bom dia, e a protagonista percebe que é a única que consegue ver aquelas bizarrices todas. E o que viu no dia anterior realmente aconteceu. A fantasma fica perguntando se a jovem conseguia enxergá-la, mas Miko apenas entra em estado de choque e não diz uma palavra. Após alguns segundos, a criatura percebe que a garota não consegue vê-la e vai embora. E Hana nota o comportamento estranho da amiga, pois ela estava lhe encarando sem dizer uma palavra esse tempo todo. Mais tarde, no vestiário feminino, as duas garotas estavam se trocando, quando Miko encontra outro fantasma no armário da amiga, e faz ela perceber que a escola parecia estar rodeada dessas criaturas. Já na sala de aula, um espírito taradão se agarra em Hana, e a amiga paranormal tenta impedir isso, dizendo que estava passando mal e levando a amiga para a enfermaria. Porém, a criatura vai junto das garotas, e na tentativa de afastar o taradão, Miko disfarçadamente joga álcool em Hana, o que acaba piorando ainda mais a situação. Nessa hora, a enfermeira da escola aparece, dando uma bronca nas garotas por estarem ali sozinhas. E aí o fantasma vê duas coisas muito interessantes que acabam fazendo ele largar a garota e se prender à enfermeira. Depois de um dia cheio de bizarrices, após a aula acabar, Miko e Hana vão até uma loja de donuts, onde as estudantes têm mais uma experiência sobrenatural. Ao chegar no local, elas percebem que existe uma grande fila. Então Hana rapidamente entra na fila, pedindo que Miko a acompanhe. E Miko entra na fila. Mas novamente Hana alerta sua amiga dizendo que ela precisa entrar na fila. Nessa hora, Miko então percebe que a fila que ela está é formada apenas por espíritos. Então a criatura começa a encarar fixamente a menina, até que rapidamente Hana puxa ela para a fila certa, e Miko se questiona para onde iria aquela fila bizarra. Nesse momento ela percebe que existe uma criatura gigante no beco do lado, e todos os espíritos estavam em fila para serem servidos como um alimento para aquele monstro.
E nesse momento a protagonista fica realmente agradecida por sua amiga tê-la puxado para a fila certa. Após comprarem os donuts, a dupla caminha de volta para casa, e no caminho encontra um filhote de gato sendo assombrado por um fantasma. Hana fica encantada com o gatinho, e as duas fazem um anúncio na internet para ver se conseguem um lar para ele. Então elas esperam em um parque que havia por perto, até que 2 candidatos aparecem querendo adotar o gatinho. Um careca intimidador com o rosto coberto por cicatrizes e um rapazinho bonitão. Hana fica propensa a entregar o bichinho para o jovem. No entanto, Miko se recusa, pois o rapaz possuía uma energia maligna ao seu redor, a qual continha vários fantasmas em forma de gatos. Então a menina faz o bonitão ir embora e entrega o filhote ao homem estranho, pois percebeu que o careca emanava uma boa energia, e ele estava cercado de espíritos de luz em forma de gatos. Hana fica confusa e pergunta para a garota o que fez ela tomar aquela decisão, e Miko simplesmente diz à amiga que as pessoas são muito mais do que a aparência, e não se pode julgar o livro pela capa. No dia seguinte, Miko estava indo se encontrar com sua amiga Hana em uma lanchonete. A garota consegue pegar o ônibus, mas não fazia ideia de que essa viagem seria ao lado de outra criatura apavorante, que fica tentando entrar em contato com a garota durante todo o caminho, mas ela ignora como já estava acostumada a fazer. Ao chegar na lanchonete, ela aguarda por Hana, quando repara que havia um rapaz que possuía um encosto, que dizia repetidas vezes que o amava. Miko começa a encarar o espírito, mas o rapaz percebe que ela estava de olho nele, e logo o espírito nota a garota olhando para o rapaz. Miko tenta disfarçar, mas a criatura começa a caminhar em sua direção e se aproximando cada vez mais de sua mesa, até que a garota tem uma ideia para se livrar daquela situação. E quando o espírito chega até a mesa dela, acaba percebendo que a garota estava assistindo um combate de luta livre no seu celular. E Miko fica dizendo em voz alta que acha aquele tipo de homem incrível. É por isso que ela prefere homens grandes e musculosos. Então o espírito da mulher acredita na conversa da garota e volta ao lado do jovem. A garota decide que é melhor sair daquele lugar o mais rápido possível, mas enquanto estava de saída, sua amiga chega na lanchonete. E o rapaz se aproxima da dupla e diz que notou os olhares da garota para ele. Ele tenta passar seu número para a menina, mas o carinha é totalmente ignorado. Nessa hora, a namorada do cara também chega, e vemos que ela estava rodeada desses espíritos, do mesmo estilo do espírito que perseguia o garoto. Então a protagonista entende que os dois tinham um relacionamento horrível de mentiras e traição, mas ela conclui no final que os dois se mereciam. Saindo da lanchonete, as garotas partem para fazer algumas compras, e Miko compra 4 pulseiras de proteção para se proteger das criaturas, e entrega 2 pulseiras para Hana, que como forma de gratidão, decide levar a amiga para uma loja de pãezinhos recheados. Elas caminham até o estabelecimento, porém o caminho leva até um beco repleto de fantasmas, e Miko fica paralisada de medo. Já Hana saiu disparada na frente, e os espíritos que estavam ali pareciam estar sendo repelidos graças às pulseiras que as garotas estavam usando. Então Miko decide tomar coragem e caminha confiante pelo beco, conseguindo afastar todos os fantasmas do seu caminho. Porém, um deles entra em sua frente e com um sussurro faz as pulseiras serem destruídas em segundos. E Miko percebe que não tem outra opção a não ser atravessar o espírito, pois se ela tentasse evitá-lo, ele iria perceber que a garota conseguia vê-lo. Após atravessar o fantasma com muito medo, Hana fica furiosa pela pulseira ser tão podre assim, e ter se quebrado tão rápido. Então ela decide voltar até a loja para reclamar. Mas Miko não está muito afim de voltar pelo beco, então as garotas vão em direção à lanchonete. Então depois de comer os pãezinhos, Hana leva a amiga até uma senhora charlatona que possuía uma barraquinha de itens supostamente sobrenaturais. As garotas compram mais pulseirinhas protetoras, porém os objetos também arrebentam assim que Miko coloca no pulso. E vemos que aquele espírito de antes estava seguindo a garota. A velha também nota a criatura, e também nota que Hana tinha uma aura poderosa, a qual funcionava como um tipo de imã para espíritos. No entanto, nada poderia ferir a garota, devido ao tamanho de seu poder. Bom, nessa hora a mulher se comove com a situação da garota e resolve ajudar Miko, lhe dando seu artefato mais poderoso.
Mas isso não adianta nada, e o amuleto mais poderoso da velha também se arrebenta como se não fosse nada. Então Miko resolve desistir daqueles artefatos e vai embora com Hana. As garotas caminham de volta para casa e Hana diz que as pulseiras são realmente frágeis, afinal até as que ela estava usando em seu braço foram quebradas. Já Miko diz que é melhor pararem de usar aquelas coisas, já que elas não serviam para nada. E no fim Miko fica aliviada após perceber que o espírito de antes finalmente tinha parado de segui-las. E aí galera, o que vocês estão achando desse anime, hein? Comenta aí se vocês querem que eu traga a segunda parte dele, para descobrirmos como nossa protagonista vai conseguir se livrar dessas criaturas. E já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!